Eu vejo sempre e me torno feliz sempre quando vejo Deus preparando os temas para a sua obra nessa que nós congregamos, dentro das situações e dos momentos que a gente vive no dia a dia dessa terra. Os irmãos sabem que todo meio do ano, a partir do meio do ano, para o final do ano, a gente já começa a orar para Deus colocar em nosso coração o tema, para que a gente trabalhe no ano seguinte. Porque Deus é quem sabe o amanhã de cada um, sabe a necessidade de cada um, não é isso? E tudo, eu preguei, foi domingo, de noite, lá em Areia Branca, sobre a vontade de Deus. E tudo em nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja qualquer projeto de vida, espiritual ou terreno, precisa e deve estar na vontade de Deus. Porque só se alcança a vitória quando está na vontade de Deus, não é isso? A gente compreende isso. E por compreendermos, devemos pôr na prática, não é? Então, quando chega esse período, a gente vai ouvindo no coração, vai escrevendo. Quando chega no final, o próximo final do ano, a gente tem 3, 4, 5 temas ali escritos. E começamos a orar para que Deus traga a definição do qual tema a gente vai aplicar para a sua obra. Essa responsabilidade é grande nossa. Nós, como servos escolhidos, com toda a simplicidade, mas temos que buscar a vontade de Deus para toda a situação da vida, principalmente da igreja. Porque na igreja não é uma família, são muitas famílias. E Deus é quem conhece perfeitamente o coração das famílias e do que elas estão precisando. Por isso que a gente tem, graças ao nosso bom Deus eterno, há 21 anos que a gente procede dessa forma, esperando sempre na vontade de Deus. Primeiro, sendo consciente que Deus é o dono da obra, é o dono de nossas vidas e o dono das nossas famílias. Então, quem tem que mandar é Ele. Quem tem que determinar é Ele. Nós fazemos conforme Ele determina. Precisamos sempre estar assim. Refletindo profundamente nesses dias que nós estamos vivendo, por isso que eu fiz essa reflexão nessa questão dos temas, esse tema muito importante que hoje nós estamos vivendo, que é vivendo com fidelidade, vivendo em fidelidade com Cristo, na preparação, não é, da vida eterna. Olhe bem, nós vamos compartilhando, que o tema que nós vamos falar é um tema que até uma criancinha, ela hoje já tem gravada no seu coração. Você sabe qual é o tema? O texto, que até uma criancinha tem gravada no coração? Eu ouvi algo. Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Se nós fizermos uma reflexão, o propósito de Deus é que todos se salvem. Mas há uma posição a ser tomada por cada ser humano. Precisa crer. E esse crer, ele tem que ser real. Esse crer não é apenas por frequentar uma igreja, ou participar de um grupo, ou usar um instrumento, ou pregar a palavra. Esse crer é vida de prática nas regras que Deus determinou para o povo que Ele escolheu, que somos nós. A Bíblia nos ensina que todas as Escrituras, como disse Paulo, é divinamente inspirada por Deus para ensinar, corrigir, repreender. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então, Deus é o dono de nossas vidas. Se eu apenas estiver dentro de uma igreja por estar, ou por querer cumprir alguma coisa que eu aprendi, por questão de dizer que sou de Deus, não é dessa forma que se deve se viver.
O amor tem que ser verdadeiro e sincero. Deus é onisciente, sabe da verdade do nosso coração, não é? E a gente precisa crer dessa forma, é crer mesmo. A gente entende e sabe que muitos lutam pela sua vida terrena, não é? Faz de tudo para manter a sua alma, né? O seguro da sua alma. Muitos fazem assim, lutando para não morrer. Aí a gente pode lembrar da situação de Edson Arantes do Nascimento. Quantas vezes ele foi ao hospital? Pare e reflita, irmãos. Edson Arantes do Nascimento tinha toda a condição financeira para usar dos melhores instrumentos, da mais nova tecnologia, dos mais capacitados profissionais, dos mais poderosos medicamentos. Mas ele conseguiu sobreviver. E o que eu quero chamar a atenção nossa? A gente luta tanto pela vida terrena, mas e a nossa atenção ao nosso amanhã, a nossa vida amanhã com Deus, a nossa vida eterna? Será que nós temos dado prioridade? Se nós temos lutado para isso? Você vai fazer de tudo hoje aqui na terra, vai embelezar aquilo que você acha por bem embelezar, vai adquirir aquilo que você acha que precisa adquirir, e a sua vida eterna? A nossa preocupação hoje precisa e deve ser, ou melhor, não preocupação, mas a busca e um revestimento é pela nossa vida eterna. Hoje nós já entendemos pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus que existem 2 lugares para viver eternamente. Será que tem alguns momentos que a gente para refletir sobre isso? Ou só queremos caminhar, andar, adquirir as coisas terrenas, está dentro de uma igreja apenas por estar, fazendo alguma coisa na igreja, mas um coração que não está contrito com os irmãos, no amor, na alegria, na paz, no serviço. A gente precisa muito refletir, cada um de nós em particular. A gente precisa saber que existem 2 lugares para a eternidade. Um lugar daqueles mais piores do que o que você já passou nessa terra de situações, que é o tormento eterno. Está escrito. Apocalipse 20, verso 15 diz: se o seu nome não estiver no livro da vida, está lá no lago de fogo e enxofre, está no inferno. O nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. E é essa ressalva que Jesus Cristo faz no meio desse verso: para todos aqueles que nele crê. Para os que crerem, a vida eterna com Deus na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Então hoje, irmãos, como o tema é muito pertinente, para a preparação da vida eterna, nós precisamos viver cada milésimo de segundo nesta terra, preparando a nossa vida eterna, não esqueçamos. E tem uma série de coisas, de fatores para a vida, para termos a vida eterna com Deus. Amados irmãos, muitos segura, buscando essa segurança da sua alma para a sua vida após morte. Lembramos daquele homem, da parábola que Jesus fala do homem rico? Lá em Lucas, verso 16, 19, que é o verso, coloque aqui para mim, por favor, irmãos, Lucas 16, verso 19, só esse verso. Para a gente lembrar da história desse homem rico, que morreu e foi para o inferno. A igreja pode ler?
Sabe o que é esse todos os dias regaladas? De festas. Se divertiam, se alegravam. Esplendidamente. Mas, meus queridos, a gente lembrando do funeral, do enterro, ou do velório, claríssimo, não é? Muitas das vezes a gente vai em algum velório, algum enterro. O que é que a gente pode ver lá? Um corpo inerte. Porque o seu espírito sobe para a mão do Criador, o dono do espírito, do nosso espírito que é Deus. Não é? Mas o funeral e o enterro revela o fim de uma vida, e de uma vida terrena. Não é? Claro. Mas tem uma coisa diferente. Revela o fim de uma vida terrena, mas, meus irmãos, o início da vida eterna. Quando se desce a cova, se revela a vida do fim da vida terrena e o início da vida eterna. Aí Jesus, naquela parábola de Lucas 11, verso 13 até o 21, falando para os seus discípulos sobre o rico insensato, Jesus chega para ele e pergunta, contando para os discípulos, se pedir a tua alma, para quem será? E a Bíblia diz, nesses relatos, que o homem foi acometido de uma morte súbita. Sabe o que é a morte súbita? Uma morte de repente. Eu estou aqui agora, pô, caí. Já era. E agora? O que será o meu amanhã? O que é que hoje eu preparei para amanhã? Para a minha vida eterna? Vou viver no lago de fogo e enxofre? Ou vou para o novo céu e a nova terra? Sabe quem diz isso? O nosso próprio testemunho diário. A própria atitude que nós vivemos. Deus é um juiz justo. Deus é um juiz fiel à sua palavra. A justiça de Deus não tem dois pesos e uma medida. É um só peso. Então, vamos lembrar isso. Nós não temos que estar preocupados. Esse homem do texto que nós lemos, ele estava preocupado em viver sua vida tranquila, de passeios, de festas, esplendadamente, como diz o texto. E o amanhã, que existe? A sua vida eterna, como perguntou Jesus, contando a parábola para os discípulos, se pedirem a tua alma. Olha o quanto nós temos que estar atentos em todos os conselhos de Deus, os mandamentos, ou só é aquelas palavras que nos agradam? Por que Paulo disse a Timóteo que a palavra era para ensinar, repreender e corrigir? Está na Bíblia. Eu posso tirar? E para quê que Paulo diz que repreende, que corrige e que ensina? No verso 17. Para o homem se tornar perfeito, caráter de Cristo. Se tornar perfeito, ter o caráter de Cristo. E essa preparação hoje, aqui que nós estamos vivendo, vai refletir amanhã. Talvez hoje muitos não estejam preocupados com isso. Mas se for cometido de uma morte súbita, será que vai dar tempo como aquelas 5 virgens nécias, que os seus candeeiros estavam vazios? E quando o noivo chegou já era? Foi correndo para buscar o azeite, porque as que tinham azeite não deu, porque era delas. Ela foi comprar, quando elas foram comprar, o noivo veio. E será que no dia que eu pensar que vou me converter, Jesus vier? Eu tenho que estar convertido hoje. Então, nós temos motivos suficientes para se preparar para a vida eterna, com Deus. Quando a Bíblia fala de um tormento de lago em fogo e enxofre, era bom a gente refletir. O que é um lago de fogo? Você queima a pontinha de um dedo, é um absurdo. É dor, é sofrimento. E quanto mais você viver nesse lago de fogo, que não é literalmente um fogo, mas uma metáfora. Quando se fala de enxofre, é um produto químico que o homem não pode inalar, porque ele não suporta, o odor é muito forte.
E se for até uma máscarazinha dessa aqui, ó, você não suporta, porque o odor é muito forte. Aí vocês comparem e entendam o que é esse lago de fogo. Arder num fogo e esse odor terrível. E não é só isso. Claro que não é literalmente. É o sofrimento que é terrível. Aí você lembra o que a Bíblia diz mais. Será dias de horrores eternos. Horrores eternos. Satanás e os anjos caídos vão estar tudo lá. É o lugar onde eles já estão condenados. E aqueles desobedientes que não se prepararem para a vida eterna vão estar lá também. Então, por isso que nós não devemos viver debaixo de contendas. Para que a gente esteja preparado, porque se eu for acometido, ou um de nós acometido de uma morte súbita, você está preparado para a sua vida eterna com Deus. Que aí será maravilhas. Lembrando sempre do verso 4. Não vai ter mais lágrimas nos olhos, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais morte. Precisamos sempre refletir isso. Apocalipse 21, 4. Para que precisamos refletir? Tanto o Apocalipse 20, verso 15, como o Apocalipse 21, verso 4, como também o verso 27, se não me falha a memória. Ou é 27 ou é 17? Eu não, só confiram para mim dizer já. Apocalipse 21, veja se é o 17 ou é o 27. Então veja bem, meus queridos, amados irmãos. Nós temos que estar atentos à vida eterna com Deus. Então, nós temos que ter nossa vida caminhando. Não é? Estamos aqui na terra, vamos estar caminhando, mas temos que estar nos preparando para a nossa eternidade com Deus. É essa transformação da nossa vida no caráter de Cristo. É ter essa vida verdadeira como aquele que crê. Não pereça. Porque o propósito de Deus é que aquele que Ele criou não morra. O homem hoje morre, tem essa morte física e a separação eterna, a morte espiritual, pela sua desobediência. Mas Deus traz ao homem a condição de uma restauração da sua vida, de uma renovação. Aí você vai lembrar do sacrifício vicário. A nossa vida eterna, Jesus foi lá na cruz para nos dar vida eterna. O sangue da cruz, que pelo seu arrependimento, sua conversão. Eu hoje compartilhei isso com uma pessoa que está afastada e está muito doente. E está no hospital. E eu disse a essa pessoa que ali mesmo onde ele estava, ele confessasse seu pecado. Porque é preciso. É preciso. Nós não temos que se doutrinar, meu amigo. A doutrina é de Deus. Se você quer, tudo bem. Se você não quer, tudo bem também. Deus não tem achismo, nem Deus tem pena de ninguém. Deus é justo, é santo, é puro. Lembra daqueles homens lá de João 8? Eles disseram que era da fé de Abraão, eles disseram que era filho de Deus. Jesus disse, vocês são filhos do diabo. Porque Jesus conhecia as suas atitudes. Então nós temos que deixarmos sermos lapidados, transformados. Vamos falar de uma coisa que a igreja gosta. Ser um vaso de bênção. Como o olheiro, quando Deus mandou Jeremias ir lá ver o homem fazendo. A forma do olheiro, ele fazia o design do seu vaso. Nós somos feitos à forma de Deus. É o que nós vamos lutando e enfrentando para a nossa vida eterna. A vida eterna com Deus, primeiro. A segurança da vida eterna é para todos, mas para todos que crerem em Jesus Cristo. A vida eterna com Jesus Cristo, mas todos foram criados para viver eternamente. Entendemos que aos desobedientes, lago de fogo. Aos obedientes, Nova Jerusalém. Então, todos foram criados para viver eternamente. O diabo mente quando leva alguém ao suicídio. Morra que o problema acaba.
se mate. Satanás é o pai da mentira, é o enganador, é o iníquo, é o tentador. São os nomes dados a Satanás. Então ele mente. As pessoas entram em crise por algum deslize de vida terrena, entram em situações insuportáveis, aí o diabo aproveita. Ele está passando mal e quer se aliviar. Então eu vou levar um remédio bonzinho para ele. O veneno. Se mate que tudo acaba. É o contrário. Vai piorar a situação, porque vai direto ao lago de fogo e enxofre. Eu entendo que o suicídio tira da vida eterna com Deus. Eu entendo pessoalmente. Lembra do exemplo de Jó? Quando a mulher convidou para que ele suicidasse? Ele disse, só ele me deu a vida, só ele pode tirar. Então dá para a gente pensar sobre isso, não é? Às vezes se ouve história de algum líder, até pastor, e suicidou. Aí quer entrar no sentimentalismo, porque era um pastor, que era um líder, mas a ordem de Deus, a palavra de Deus é que vigora, não é o cargo nem a posição. É a palavra de Deus que é a verdade. Se Deus não deu o direito ao homem tirar a vida, como ele vai tirar a sua própria vida? Se Deus é o Deus do impossível, que pode resolver o maior problema que o homem possa passar, como ele pode tirar a sua vida? Dá para a gente ficar mais claro? Se Deus é o Deus do impossível, se for impossível para mim, para Deus é possível. Então eu não posso receber o convite do diabo. Suicide-se. Vejo que é inferno direto. Diante do que eu venho contextualizando pelas Escrituras. E isso é uma opinião pessoal. Então veja, meus amados irmãos, a segurança da vida eterna é para todos. Coloque 1 João 3,16, 1 João, a primeira carta de João. Veja uma coisa interessante. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 16. A igreja pode ler? Essa vida pelos irmãos é o amor verdadeiro, sincero e fiel. O amor da verdade. Por mais que o preço seja alto, por mais que contrarie, mas é a verdade de Deus que tem que estar no centro da vida. Jesus deu, por amor, a sua vida por nós. E agora nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos na verdade, o ensinando, orientando, corrigindo, repreendendo, para que ele alcance vida. Então, meus queridos irmãos amados, você sabe o que é apólice, não sabe? Então, nós temos uma apólice de seguro de vida espiritual, quando estamos ligados a Jesus Cristo, que nos diz que no nosso destino após a morte é estar com o Senhor para toda a eternidade. Essa é a apólice determinada por Deus, por todo aquele que nele crê. Nós recebemos essa apólice espiritual da vida espiritual, que vamos estar com Cristo verdadeiramente para sempre. Então são esses detalhes importantíssimos. E aí nós vamos poder desfrutar desse amor, dessa graça, dessa abundância para sempre. Alegria, não vai mais faltar alegria. Não vai ter momento, agora vai ser tristeza, depois, não, é só alegria. É alegria desfrutar desse prazer, desse amor verdadeiro para sempre. Para sempre. Uma coisa importante, é um nome complicado essa palavra morte, mas a morte de um crente é a certeza da vida eterna com Deus, irmãos. A morte daquele que crê em Jesus Cristo é a certeza da vida eterna com Deus. A gente sabe disso. Um texto compartilhadíssimo sempre, quando Jesus deixa isso claro para a gente não se assustar da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que estiver vivo, se crer, nunca morrerá. Crê nisto? João 11, verso 25 e 26. Então nós estamos seguros, é verdadeiramente uma apólice.
mesmo que a gente, a pólice espiritual, da vida espiritual, mesmo que a gente passe por essa morte física, nós temos segurança da ressurreição. Porque é promessa de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Então nós temos que nos preparar para a vida eterna. Está aqui as promessas de Deus, onde nós temos que encher o nosso coração para que você possa romper todas as barreiras diárias da sua vida. Jesus disse que você vai ser perseguido, que você vai ser difamado, que você vai ser acusado, que você vai ser levado aos tribunais, mas a sua vida está segura, por causa do nome dele. Então saiba suportar, se prepare para a vida eterna. Amados, o caminho para se ter uma vida eterna é simples. É crer nos sinais e nas pregações de Jesus Cristo, que prova que Ele é o Filho de Deus, homem. Aquele que não crê que Jesus, que Deus veio em forma de homem, esse não é do reino dos céus. Esse está fora. Aquele que não crê no Filho de Deus, que veio como homem, Deus se fez homem. A verdade para a vida eterna é, primeiro, aquele a qual devemos acreditar é somente Jesus Cristo, como Deus feito homem para ser o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês atentarem um pouquinho dentro desse verso, você vai ver lá que ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai, que Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Deus. Está cheio de misticismo aí fora, cheio de falsas doutrinas. Todo dia está aí nas portas, dizendo que Jesus não é Deus. Os textos garantem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ele não diz ninguém vai. Ninguém vem, porque Ele é o próprio Pai. João 10,30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. Tudo isso são doutrinas de Deus para que a gente não seja enganado aí fora. E temos que crer em Jesus Cristo. Temos que crer nesse amor de Jesus Cristo. Nessa nossa vida eterna, onde Ele foi o Cordeiro Pascual, não é? Que foi imolado por nós naquela cruz do Calvário. Morreu por nós. Segundo, o caminho para se ter a vida eterna. Jesus é o Deus eterno e Criador, e precisamos confiar nele para a vida eterna. Jesus é o Deus eterno e o Criador, e precisamos confiar nele para ter vida eterna. Terceiro, João Batista exortou as pessoas a receberem Jesus Cristo, sendo a luz para iluminar sua casa, seu casamento, seus filhos, sua vida. Quarto, Jesus é o nosso Deus eterno, feito homem para testemunhar do Pai, como cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. Temos que nos preparar para a vida eterna. E Jesus Cristo é a nossa vida eterna. O Deus Filho, o Deus homem, se fez homem e veio morrer na cruz para que a gente alcançasse a vida eterna. A segurança da vida eterna é para todos e a vida eterna com Deus. Como podemos estar seguros para a vida eterna? Olha que momento importante para a gente ouvir isso. Como podemos estar seguros para a vida eterna? Acredito que se eu fizesse uma pergunta individual, cada um tinha seu conceito. Como podemos estar seguros para a vida eterna? Primeiro vamos ouvir que Jesus falou e João registrou no capítulo 3, verso 18, para essa segurança para a vida eterna. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Como podemos estar seguros para a vida eterna? Crer em Jesus Cristo. Ele foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29.
que foi na cruz do Calvário, fez esse sacrifício vicário. Como não podemos estar preparando a nossa vida eterna? É necessário. Tenho minha vida, tenho minha labuta, tenho minha casa, tenho minha família. Mas prepara a sua vida eterna. Prepara. Dentro do que as Escrituras lhe ensinam. Prepara. Porque senão vamos estar o tempo inteiro na igreja e vai para o inferno. Eu não esqueço dessa palavra que eu ouvi de Bonfim, que era membro da primeira igreja batista de Aracaju. Os embaixadores foram fazer uma viagem e o ônibus saía de lá da porta da primeira igreja. E eu fui. E a gente conversando, esperando o ônibus, ele me disse isso. Meu irmão, a maior tristeza de muitos crentes, que quando Jesus vier vai pensar que vai subir e vai ficar. Vai pensar que vai subir e vai ficar. Por isso que hoje é preciso se preparar para a vida eterna. Moldar o caráter é o caráter de Cristo, de obediência e temor a Deus, em tudo que nós somos escolhidos como servos. Irmãos amados e queridos, a forma de ter a vida eterna é acreditar na prisão, no julgamento, na morte vicária, no sepultamento e na ressurreição vitoriosa de Jesus. É acreditar. Em toda a trajetória que Jesus teve para chegar até a cruz do Calvário, para morrer por nós, temos que crer, porque é a nossa vida eterna, porque Ele foi ali se entregar para termos a vida eterna. Jesus é a vida eterna. O grande propósito de Jesus, por ser preso, julgado e morto, foi para que todos acreditassem em seu pagamento soberano. Mesmo ele sendo inocente, ele morreu como um pecador, para que nós fôssemos perdoados e termos a vida eterna com ele. Irmãos, o tempo é propício a uma fé crescente de cada um de nós. É o momento de nós nos voltarmos verdadeiramente para as Escrituras Sagradas, que é Jesus, o Verbo Divino, que é a sua palavra. A Bíblia diz em Isaías 48, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Podemos entender, seca-se a erva, murcha-se a flor, vai se acabar tudo, menos a palavra de Deus. Ela vai se manter eternamente. Então é ela, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o Verbo Divino, é a palavra. Amados, o grande propósito de Jesus, provar sua divindade e capacidade de transmitir a vida eterna por meio da sua ressurreição, para que todos crescem nele e ganhassem a vida eterna. Para todos crerem para ter a vida eterna. Esse foi o propósito de Jesus, preso, julgado e morto para provar sua divindade e capacidade de transmitir a vida eterna por meio da sua ressurreição, para que nós que cremos termos a ressurreição, termos a vida eterna, ressuscitarmos e termos a vida eterna. Irmãos, o apóstolo João disse que a vida eterna vem pela confiança em Jesus Cristo como Deus feito homem. Jesus é o Deus eterno, então nós devemos confiar nele para a vida eterna. Sem confiar em Jesus, sem acreditar na sua morte e na sua ressurreição, não tem como viver eternamente com o Senhor. Jesus é a vida eterna. Foi ele que foi na cruz do Calvário. O plano de Deus era que seu filho morresse e que ressuscitasse por você, por nós. Esse foi o plano de Deus. Terceiro e último, primeiro, a segurança da vida eterna é para todos. O segundo, como podemos estar seguros para a vida eterna. E esse último ponto desta noite, a vida eterna com Deus é a segurança para a vida eterna, é uma dádiva de Deus. O que a gente pode entender, tirando desse texto, porque Deus amou o mundo, que a segurança para a vida eterna é uma dádiva de Deus? Porque é de graça. É gratuito a vida eterna. Foi um presente de Deus. Paulo fala isso à igreja de Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, um presente de Deus. Então nunca podemos deixar de crer nisso. Então a segurança para a vida eterna é uma dádiva, foi um presente de Deus para nós, por crermos e confiarmos em Jesus Cristo, vosso Filho, na sua morte, na sua ressurreição, e que Ele esteve aqui como homem, o Deus Filho como homem na terra. É preciso, meus queridos, amados irmãos, a gente vai lembrar daquele carcereiro de Filipe, aquele homem que depois que as grades caíram, ele entendeu que todos tinham fugido. E a lei romana, a negligência levava à morte. A atitude, pelas narrações bíblicas, mostra que ele pôs logo sua mão à espada, ele ia suicidar, porque a lei já condenava ele à morte. Mas veja que aquele que crê em Jesus Cristo, foi Silas que disse: acredite no Senhor Jesus, você será salvo. Foi Silas que falou essa palavra. A lei romana matava, mas se ele cresce em Jesus Cristo, ele seria salvo. Um detalhe importantíssimo, a fé em Cristo. Então o carcereiro disse: senhores, o que é que eu posso mesmo fazer para ser salvo? Aí eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua família. Está vendo? Não temos como desviarmos dessa doutrina do Senhor, essa sã doutrina, essa verdade de Deus. É preciso, irmãos queridos, estarmos preparados para a vida eterna. E essa vida eterna é toda a orientação do nosso Mestre. Todo o Evangelho, toda a vida que Jesus levou aos seus discípulos, é a vida que nós hoje, como novos discípulos, devemos viver, de obediência, temor a Deus, de fazer a vontade de Jesus. O próprio Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Hoje nós temos que ter esse caráter transformado ao caráter de Jesus Cristo. Hoje nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós não podemos fazer a nossa própria vontade. Seja qual for a circunstância da sua vida, seja o que for que você estiver passando, você tem que crer, você tem que confiar, e a hora melhor do que você declarar a sua fé é na hora dos seus maiores apertos, que você vai fazer a vontade de Deus, vai declarar a sua fé. Não podemos querer fazer do nosso jeito, e não é difícil a gente entender. Somos pecadores, somos pequenos, somos fracos e somos limitados. Não temos sabedoria suficiente para resolver situações do dia a dia que a gente enfrenta. Só na vontade de Deus é que a gente vence. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você não consegue, aquilo que você, nos seus olhos, não tem mais jeito, para Deus tem jeito. Ele é o Deus do impossível. Mas você precisa fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Por isso que não podemos nos omitir de seguir à risca todos os escritos sagrados. Não podemos dizer que é impossível. Posso provar? A diaconisa Rosilane, Tiago 1, verso 5. Que não? Então a gente tem desculpa? Deus peça, se você não sabe como resolver isso, que eu lhe dou a sabedoria. Então a gente tem que entender isso para fazer a vontade de Deus, não a nossa. É preciso a gente ser consciente. Nós não estamos numa igreja brincando, gente. Será que eu estaria na igreja para ir para o inferno? Pode ter certeza que não. Minha cabecinha está boa ainda, a memória está boa. Eu sei quem é a irmã Josefa, não é? Também, se eu não enxergasse, não é? Sei muito bem. Então eu não estou ruim da cabeça, irmã Josefa. O irmão Marco está com uma camisa laranja, ele pode até dizer que é amarela, mas para mim é laranja. Não é a própria laranja, mas é a cor da laranja quando se abre por dentro. Então pode ter certeza que eu estou bom na cabeça, viu? Não é à toa que dá para perceber que a irmã tem 72 anos. Dá para a gente perceber. Senhora?
Olha o apoio. Olha o apoio. Então, meus queridos irmãos amados, acredite no Senhor Jesus e você será salvo. Foi a vitória do carcereiro. Então, como nós podemos nos perder se nós temos esses exemplos? Se a segurança para a vida eterna é um presente de Deus, o homem só disse: eu creio e quero Jesus também para a minha família. Ele tomou uma posição. Era um homem que estava debaixo da lei romana. A lei romana já estava condenando ele à morte. Mas Jesus lhes trouxe vida pela sua fé. Por essa caminhada da preparação para a vida eterna. Então hoje nós temos que nos preparar diariamente, porque o mundo trabalha contra nós. Nós temos que estar ligados ao Espírito Santo para termos uma boa interpretação das Escrituras, fazer uma exegese perfeita, para não estarmos contendendo. É preciso. E a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós temos que a cada dia, irmãos, lutarmos para vencermos, nos preparando para a vida eterna. Nós temos que ter essa consciência. Eu tenho minha vida secular, tenho meu trabalhozinho, mas nunca esquecendo de estar me preparando para a vida eterna e ainda também como esse carcereiro, querendo que sua família vá. Aí o preço vem mais alto. Você vai ver o seu joelho ter marcas. Essas marcas provam a sua busca, sua fé. Você tem que fazer calo no joelho para a vitória da vida eterna, para a sua e da sua família. É preciso. Então, meus queridos, a salvação não pode ser comparada a nenhuma apólice de seguro, porque o apólice de seguro hoje, para algum bem que você queira, só beneficia quem fica. Se você fizer uma apólice de seguro de vida, só vai beneficiar quem fica, não é claro, não? O nego vai logo atrás das aposentadorias, do salário que se deixaram, não é? Então a nossa apólice é da vida espiritual, é a busca da preparação da vida eterna. Porque só quem vai lucrar da apólice terrena é quem ficou. Você vai na preparação da sua vida eterna lucrar a sua maravilha eterna. Não é? Então é isso que nós vamos entendendo. Então o amor de Deus, irmãos, por sua criação, pelos seus criados filhos amados, é incondicional. Agora nós temos a posição a ser tomada, de fé, de crer, para todo aquele que nele crê. É preciso. Aí Jesus completa: não morra. Para todo aquele que nele crê, não morra. E crer é viver os ensinos de Jesus. É deixar seu caráter ser transformado ao caráter de Jesus em toda a área da nossa vida. Amém? Então que o Senhor continue nos abençoando para que a gente esteja sempre garantido dessa vida eterna. Amém? Vamos então orar? Nossa irmã Maria José Portilho Lima vai estar orando ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Santo de Israel, Pai, nós te glorificamos e exaltamos, Senhor Deus, por esse momento especial, Deus. Te agradecemos, ó Deus, Pai amado, na tua para a presença, preparação da Deus. nossa vida eterna com o Nós Senhor, meu Deus, podemos, em Senhor, nome de Pai, nosso ouvir Senhor essa Jesus Cristo. palavra, Senhor Deus, nós possamos Agradecemos guardar pela nos tua nossos palavra, corações, Senhor Deus, pelo teu porque sua Espírito palavra Santo que tem está aqui com a implicação gente, para a falando aos nossa nossos vida, Pai, a corações, nossa vida no futura nome de nosso presente, Senhor Senhor Jesus Deus. Cristo. Por isso, Deus, nos conserva sempre assim, meu Pai, atento, meu Pai amado, ouvindo Precisamos a que tua palavra, suplicamos, nos dando orientação, guarda-nos debaixo Senhor, das Pai tuas asas, amado, Senhor, nos manter avivada com a em tua nome de palavra, nosso Senhor Senhor Jesus Deus. Cristo, porque Pai só assim amado, estamos coloque nas tuas seguros. mãos também, meu Senhor Deus, a vida do teu servo, Deus que o Senhor usou para trazer essa palavra Eis-me especial aqui, para Espírito nós. Santo, Abençoe, feliz meu Pai amado, seu por ministério, ser sua usado pelo família, Senhor Pai. para a glória de teu nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos conduza para o nosso lar nesta noite, Leva-nos de Pai. volta para Deus, casa com a tua feliz, proteção, seguros,
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos ministérios, sobre essa igreja gloriosa, viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós os abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos por esta noite dispensados.